As celebridades que você sempre achou inalcançáveis, perfeitas e encantadoras, podem não ser tão ideais quanto você pensava. Por trás das câmeras, longe dos holofotes, existe um lado obscuro, um canto onde o glamour se desfaz e as atitudes mais inesperadas vêm à tona. Desde discursos inusitados para justificar a recusa em dar um autógrafo, até exigências impossíveis nos sets de filmagem, essas figuras icônicas já surpreenderam, e não exatamente de forma positiva, quem cruzou o caminho delas. Prepare-se, porque você vai conhecer ícones de Hollywood sob uma luz completamente diferente, em relatos que vão te fazer duvidar se o que vê na tela é realmente um reflexo da personalidade deles. Cameron Diaz e sua atitude distante com os fãs. Conhecida pelo seu carisma nas telas, ela já foi criticada por seu comportamento com os fãs. Um dos incidentes mais marcantes foi sua recusa constante em dar autógrafos, acompanhada de um sermão peculiar sobre por que considerava essa prática desnecessária. Em vez de simplesmente recusar o pedido, Diaz costumava expressar, de forma enfática, o quão absurdo era colecionar assinaturas, deixando os fãs confusos e até mesmo ofendidos. Esse tipo de interação não passou despercebido, levando-a a liderar listas de celebridades menos acessíveis para seus seguidores. Em eventos sociais, a atriz também já demonstrou um comportamento que alguns consideram distante. Em uma festa organizada por Drew Barrymore, por exemplo, Cameron preferiu ficar à parte, passando grande parte do tempo fumando. Quando alguns convidados se animaram a pedir um cigarro para ela, Cameron respondeu de forma pouco amigável, recusando-se a compartilhar com eles. Esse tipo de atitude, interpretada como elitista por alguns, alimentou uma narrativa de desconexão entre a atriz e aqueles que a admiram. No entanto, é essencial considerar que a relação entre celebridades e fã é frequentemente complexa. As expectativas podem ser exageradas, e nem todas as estrelas lidam bem com a constante pressão de serem sempre acessíveis. Diaz, que já falou em entrevistas sobre a importância de proteger seu espaço pessoal, parece priorizar seu bem-estar emocional acima das demandas sociais. Apesar de sua imagem pública, Cameron Diaz é uma grande fã de heavy metal. Ela curte bandas icônicas como Iron Maiden e Black Sabbath, revelando um lado inesperado de sua personalidade, que contrasta com sua imagem nas telonas. O caso de Cameron Diaz nos leva a refletir sobre como as percepções podem variar dependendo do contexto. Embora seu talento e carisma sejam indiscutíveis, sua atitude em relação a autógrafos e eventos públicos gera divisões entre aqueles que a veem como uma figura autêntica e os que a consideram distante demais. Sandra Bullock e sua imagem dupla. Conhecida por seus papéis em filmes icônicos, como Miss Simpatia e Um Sonho Possível, ela enfrentou críticas por comportamentos que contrastam com sua reputação. Um dos incidentes mais polêmicos aconteceu quando ela recusou um autógrafo pedido por uma veterana com deficiência. Além de se recusar, Bullock supostamente pediu para a mulher cobrir o rosto e a insultou verbalmente. Esse fato gerou indignação, especialmente porque o público sempre percebeu a atriz como um modelo de simpatia e generosidade. Além disso, as declarações de seu ex-marido, Jesse James, pintam um quadro ainda mais complicado. James afirmou em entrevistas que o caráter controlador de Bullock foi uma das razões por trás de suas infidelidades. Embora essas declarações devam ser vistas com cautela, outros depoimentos também descrevem a atriz como alguém difícil de lidar, em particular, um aspecto que sua equipe de relações públicas tem tentado suavizar para proteger sua imagem. Apesar dessas controvérsias, Bullock continua sendo uma das figuras mais queridas de Hollywood. Seu carisma e talento nas telonas têm sido suficientes para manter uma base de fãs leal. No entanto, esses incidentes evidenciam a complexidade das figuras públicas. A pressão constante para manter uma imagem impecável pode gerar tensões que acabam se refletindo no trato pessoal. Embora seja conhecida por suas comédias românticas e dramas comoventes, Sandra Bullock é uma grande fã de ficção científica. Gravidade, um de seus filmes mais aclamados, foi uma escolha que uniu seu interesse pessoal a um desafio como atriz. O caso de Bullock nos lembra que a perfeição não é alcançável, nem mesmo para as estrelas mais admiradas.
Sua dualidade entre uma imagem pública impecável e episódios de comportamento questionável ilustra as complexidades de viver sob o escrutínio constante da mídia e do público. Kirstie Alley e sua relação conflituosa com as amizades. Reconhecida por seu papel na série Cheers, ela se tornou uma figura polêmica devido à sua defesa aberta da cientologia. Sua lealdade a essa doutrina provocou conflitos públicos, como aconteceu com uma de suas amigas próximas, que decidiu deixar a igreja. Alley não apenas cortou a relação, como também usou o Twitter para atacar a amiga, chamando-a de traidora. Esse comportamento não só prejudicou sua imagem, como também gerou rejeição no meio profissional, onde muitas pessoas passaram a evitar trabalhar com ela. Além de suas disputas pessoais, Alley foi criticada por fazer declarações insensíveis sobre temas delicados. Um exemplo disso é seu comentário que associava medicamentos psiquiátricos a tiroteios em massa, o que provocou uma onda de reações negativas nas redes sociais. Esse tipo de atitude reforçou a percepção de que seu temperamento hostil a isolou tanto no âmbito pessoal quanto profissional. No entanto, Alley também demonstrou ser uma pessoa apaixonada e fiel às suas convicções, o que cria um contraste interessante em sua personalidade pública. Embora suas opiniões frequentemente tenham causado controvérsias, seus seguidores argumentam que sua honestidade é uma demonstração de autenticidade em um mundo cheio de aparências. Kirstie Alley é uma grande amante dos animais e chegou a ter mais de uma dúzia de animais de estimação em casa, incluindo aves exóticas e gatos. A história de Alley mostra como as crenças pessoais podem influenciar profundamente a percepção pública. Sua disposição para falar abertamente sobre temas polêmicos a transformou em uma figura divisiva, admirada por alguns e criticada por outros. Patrick Dempsey e o mito de MC Dreamy, conhecido por interpretar o carismático Dr. Derek Shepherd em Grey's Anatomy, enfrentou acusações de comportamento disruptivo no set. Segundo relatos, sua atitude em relação à equipe e ao elenco chegou a ser tão problemática que provocou sua saída da série, um golpe inesperado para os fãs que o haviam transformado em um ícone. Dempsey, que ganhou o apelido de MC Dreamy por seu charme e atratividade na tela, contrastava com o comportamento descrito por seus colegas. Ele foi acusado de ser difícil de lidar, apresentando atitudes que alguns classificaram como narcisistas. Essas tensões levaram Shonda Rhimes, criadora da série, a implementar uma política rigorosa de não tolerar falhas na equipe. Uma mensagem clara que parecia direcionada a Dempsey. No entanto, sua saída não marcou o fim de sua carreira. Dempsey continuou trabalhando em projetos de sucesso e é conhecido por seu amor por corridas de automóveis, um hobby que compartilha com entusiasmo em eventos públicos. Embora sua relação com Grey's Anatomy tenha terminado em controvérsia, ele continua sendo uma figura querida por muitos. Patrick Dempsey é um piloto de corridas amador e já competiu em eventos de prestígio, como as 24 horas de Le Mans. O caso de Dempsey destaca como a dinâmica nos bastidores pode influenciar a percepção do público. Apesar dos conflitos, seu talento e carisma continuam atraindo a admiração de seus fãs. Johnny Depp e os conflitos em sua carreira. Uma das figuras mais icônicas de Hollywood esteve no centro de múltiplas controvérsias, que colocaram em dúvida seu comportamento fora das telas. Durante as filmagens do filme City of Lies, Depp foi processado por causa de um desentendimento físico com o responsável pelas locações. Segundo o depoimento, o ator não só agrediu verbalmente o funcionário, como também o agrediu fisicamente mais de uma vez. Um comportamento que manchou sua reputação profissional. Esse não é um caso isolado na vida de Depp. Em 1994, o ator causou danos avaliados em $10 mil ao destruir um quarto de hotel em Nova York. Curiosamente, ele culpou um tatu inexistente pelos estragos. Além disso, seus ex-representantes apontaram que Depp, às vezes, nem sequer decora suas falas, preferindo que sejam ditadas para ele através de um ponto eletrônico no set. Apesar desses conflitos, o talento de Depp na atuação é inegável. Filmes como Piratas do Caribe o consagraram como um dos atores mais versáteis de sua geração. No entanto, os problemas legais e as acusações de violência doméstica geraram um debate público sobre seu legado na indústria. Johnny Depp é um colecionador apaixonado de arte,
e possui obras de artistas icônicos, como Jean-Michel Basquiat. Esse lado criativo reflete uma faceta menos conhecida do ator. A história de Depp levanta questões profundas sobre a relação entre a vida pessoal e profissional das celebridades. Apesar de seus tropeços, seu impacto no cinema continua sendo significativo, embora sua imagem pública ainda seja tema de debate. Catherine Heigo e sua franqueza como uma faca de dois gumes. Conhecida por sua participação em Grey's Anatomy e ligeiramente grávida, ela enfrentou inúmeras críticas, devido à sua disposição de falar sem filtros sobre seus projetos e colegas. Em 2008, ela surpreendeu a indústria ao retirar seu nome de uma indicação ao Emmy, declarando que o roteiro da série não era digno de tal reconhecimento. Esse ato foi interpretado como um desrespeito aos roteiristas e produtores do programa. Heigo também criticou publicamente o filme, ligeiramente grávida, descrevendo-o como sexista e contrário aos valores que ela buscava promover. Embora suas palavras tenham repercutido em alguns setores, em Hollywood, foram vistas como uma demonstração de deslealdade com a equipe criativa que a havia impulsionado ao estrelato. Essas declarações, junto com sua reputação de ser exigente no set, contribuíram para a estagnação de sua carreira nos anos seguintes. No entanto, Heigo não ficou alheia ao sucesso. Seu retorno em produções como Firefly Lane mostra sua habilidade de se reinventar e se conectar com o público moderno. Apesar das controvérsias, seu talento continua evidente na tela. Catherine Heigo é uma defensora ativa da adoção de animais de estimação e tem trabalhado com organizações para salvar milhares de animais em perigo. A trajetória de Heigo evidencia como a franqueza pode ser uma arma de dois gumes em uma indústria onde a diplomacia muitas vezes é considerada essencial. Embora seu caminho tenha sido cheio de altos e baixos, sua capacidade de se manter relevante é um testemunho de sua determinação. Candace Cameron Bure e o conflito com Jojo Siva. Conhecida por seu papel como DJ Tanner em Full House, ela se envolveu em uma polêmica quando a popular influenciadora Jojo Siva a classificou como a celebridade mais rude que já conheceu. Segundo Siva, o incidente aconteceu em 2016 durante a estreia de Fuller House, quando Bure se recusou a tirar uma foto com ela. Embora a atriz posteriormente tenha explicado que não se lembrava do evento e tenha se desculpado publicamente, o dano já estava feito. O incidente gerou um debate nas redes sociais sobre a importância das interações entre celebridades e fãs, especialmente quando esses últimos também são figuras públicas por direito próprio. Bure, conhecida por sua defesa de valores cristãos conservadores, tentou abordar o assunto com humildade, mas as críticas destacaram a desconexão que alguns percebem entre suas crenças e seu comportamento. Apesar disso, Bure manteve uma carreira sólida em filmes familiares e comédias românticas. Seu legado na televisão continua forte, embora o incidente com Siva permaneça como um lembrete de como pequenos momentos podem influenciar a percepção pública. Candace Cameron é uma autora de sucesso e já publicou vários livros sobre fé e estilo de vida saudável, consolidando sua imagem como um modelo de vida familiar. A situação de Bure e Siva nos lembra que até mesmo as celebridades mais queridas não estão isentas de críticas. Esse episódio mostra como as ações, mesmo as aparentemente insignificantes, podem ter um impacto duradouro na opinião pública. Tobey Maguire e as Sombras da Fama. Conhecido mundialmente por seu papel como Homem-Aranha, ele enfrentou duras críticas por seu comportamento com outras pessoas, especialmente em situações sociais. Uma das histórias mais impactantes sobre o ator o envolve pedindo para uma garçonete latir como uma foca, em troca de $1.000. Quando a mulher tentou rir para amenizar a situação, ele insistiu, deixando todos os presentes atonidos diante de sua atitude humilhante. Meg também foi descrito como alguém difícil de lidar nos sets de filmagem. Segundo relatos, foram implementadas regras específicas, como evitar contato visual com ele, o que reforça a percepção de que o ator se considera superior às pessoas ao seu redor. Alguns o classificaram como diva, um rótulo que manchou sua imagem pública, desde seus dias de glória como super-herói. No entanto, apesar desses incidentes, Maguire
manteve um perfil relativamente discreto nos últimos anos, participando de produções independentes e se afastando das grandes franquias de Hollywood. Seu legado como Homem-Aranha continua sendo importante para muitos, embora seu comportamento fora das câmeras continue gerando controvérsias. Tobey Maguire é um jogador profissional de pôquer e já participou de torneios de alto nível. Na verdade, ele já ganhou centenas de milhares de dólares em competições exclusivas para celebridades. A história de Maguire nos leva a refletir sobre como o poder e a fama podem influenciar a personalidade de uma figura pública, embora seu talento como ator seja inegável. Suas atitudes na vida real fizeram com que alguns fãs reconsiderassem sua admiração. Terrence Howard e seu histórico conturbado, aclamado por sua atuação em Muscle and Flow e por sua breve participação na franquia Homem de Ferro, ele tem um histórico repleto de controvérsias pessoais e profissionais. Howard foi acusado de violência doméstica em várias ocasiões. Em 2001, sua ex-esposa Lori M.C. Coma apresentou queixa contra ele após um desentendimento físico. Outros incidentes semelhantes ocorreram em 2005 e 2010, deixando claro um padrão preocupante em sua vida pessoal. Sua carreira profissional também. Sua carreira tem sido marcada por conflitos. Durante as negociações para o segundo filme do Homem de Ferro, Howard exigiu um aumento salarial significativo, quando o estúdio não atendeu às suas exigências. Ele foi substituído por Don Cheadle, uma decisão que Howard classificou como uma traição, culpando Robert Downey Jr. de orquestrar sua demissão. Apesar dessas controvérsias, Howard demonstrou ser um ator versátil e talentoso. Seu papel na série Empire revitalizou sua carreira e lhe permitiu reconectar com o público, embora sua reputação pessoal continue sendo motivo de debate. Terrence Howard é um entusiasta da ciência e afirma ter desenvolvido sua própria teoria matemática, conhecida como teleologia. Embora sua teoria não tenha sido reconhecida pela comunidade científica, é um exemplo de sua personalidade excêntrica. A história de Howard é um lembrete de como as decisões pessoais podem afetar a percepção pública de uma figura talentosa. Enquanto seu legado como ator continua sendo admirado, suas ações fora das câmeras geraram críticas que são difíceis de ignorar. Jared Leto e seu método extremo. Conhecido por suas interpretações intensas e por seu papel recente como Coringa em Esquadrão Suicida, ele é famoso por levar o método de atuação a um nível extremo. Durante as filmagens do filme, ele enviou aos colegas de elenco presentes, que incluíam balas, camisinhas usadas e outros itens igualmente estranhos. Embora alguns tenham considerado esses atos como parte do seu comprometimento com o personagem, outros os viram como uma falta de respeito e uma forma de causar desconforto no set. Leto também foi acusado de ter um comportamento errático com seus fãs. Alguns relatos apontam que ele tende a evitar interações com os fãs, enquanto outros destacam explosões de mau humor durante eventos públicos. Além disso, existem acusações não verificadas sobre condutas inadequadas com mulheres, o que lançou uma sombra sobre sua reputação. Apesar dessas controvérsias, Leto continua sendo um ator e músico de sucesso. Como líder da banda 30 Seconds to Mars, ele construiu uma base de fãs fiel que o apoia apesar das críticas. Jared Leto é vegano e segue um estilo de vida saudável, atribuindo à sua dieta o segredo de sua aparência jovem, mesmo já tendo passado dos 50 anos. A carreira de Leto reflete as tensões entre a inovação artística e as expectativas de comportamento profissional. Embora seu compromisso com os papéis seja inegável, sua abordagem pouco convencional gerou divisões tanto na indústria quanto entre seus fãs. Zooey Deschanel e seu comportamento peculiar. Conhecida por seu papel em New Girl e por sua imagem de garota excêntrica de Hollywood, ela tem sido alvo de críticas por seu comportamento nos bastidores. De acordo com alguns depoimentos de colegas de trabalho, Deschanel é extremamente controladora e exigente, o que gerou atritos durante a produção de projetos. Dizem que ela tem pouca paciência com mudanças de horário, chegando até a interromper as gravações, se as coisas não corresponderem exatamente às suas expectativas. Sua atitude levou alguns produtores e membros da equipe a descrevê-la como uma chefe difícil, uma perseguição que contrasta com a imagem adorável que ela projeta na tela. Além disso,
Seu comportamento distante e mal-humorado foi apontado como um dos fatores pelos quais sua presença em grandes produções diminuiu nos últimos anos. Apesar dessas críticas, Deschanel continua sendo uma figura reconhecida por seu talento e seu estilo único. Fora dos sets, ela manteve uma carreira musical de sucesso com sua banda, Tea Rim, o que demonstra sua versatilidade como artista. Zooey Deschanel é uma defensora fervorosa dos alimentos orgânicos e cofundou a Hello Jiggles, uma plataforma focada em promover estilos de vida saudáveis e positivos. A história de Deschanel é um lembrete de que as pessoas são complexas e que a imagem pública pode ser drasticamente diferente da realidade por trás das câmeras. Embora seu talento e criatividade sejam indiscutíveis, seu comportamento no set deixou uma impressão que nem todos consideram encantadora. Russell Crowe e seu temperamento explosivo. Aclamado por sua atuação em filmes como Gladiador e Uma Mente Brilhante, ele foi protagonista de inúmeros incidentes que refletem um temperamento difícil de lidar. Durante as filmagens de Gladiador, Crowe ligou para um produtor no meio da madrugada para ameaçá-lo, aparentemente em defesa de um de seus assistentes. Embora sua lealdade com a equipe possa parecer admirável, seus métodos extremos chamaram a atenção na indústria. Crowe também foi acusado de tratar colegas e companheiros com desdém, o que contribuiu para sua reputação de ser uma figura complicada. Em uma ocasião, ele chamou George Clooney de imitador de Frank Sinatra, o que gerou uma resposta bem-humorada, mas contundente, por parte de Clooney. No entanto, Crowe também demonstrou ser um ator de grande capacidade e versatilidade. Apesar de seus acessos de raiva, ele continua sendo uma figura respeitada no cinema, com um histórico de sucessos, que respalda sua carreira. Russell Crowe possui uma propriedade na Austrália, que transformou em um rancho de luxo. Lá, ele cria cavalos e leva uma vida mais tranquila, longe das tensões de Hollywood. A história de Crowe reflete como talento e temperamento podem coexistir em um equilíbrio complicado. Enquanto suas habilidades como ator o colocam na elite de Hollywood, seus arroubos emocionais geraram tensões que nem sempre são fáceis de resolver. Shia LaBeouf e as polêmicas de sua vida. Como uma promessa juvenil pode se transformar em uma figura controversa? Shia LaBeouf, que começou sua carreira como estrela mirim da Disney, protagonizou uma série de incidentes que mancharam sua imagem pública. Um dos mais notáveis foi o plágio de um roteiro inteiro do escritor de quadrinhos, Daniel Clovis, um ato que gerou indignação na indústria e levou o ator a fazer um pedido público de desculpas. LaBeouf também enfrentou graves acusações de abuso físico e emocional. Sua ex-namorada, a cantora F.K. Twigs, entrou com um processo contra ele, descrevendo um padrão de comportamento tóxico, que incluía manipulação psicológica e agressões físicas. Essas acusações foram corroboradas por outras ex-parceiras do ator, o que reforça a gravidade das denúncias. Apesar desses conflitos, LaBeouf tentou redirecionar sua vida e carreira. Seu papel no filme Honey Boy, baseado em sua própria experiência como ator mirim, foi aclamado pela crítica e considerado uma tentativa de redenção pessoal. Jonah Hill e sua relação complexa com a fama. Conhecido por seus papéis em filmes como Superbad e O Lobo de Wall Street, ele foi apontado por sua atitude desafiadora durante entrevistas e eventos públicos. Em uma ocasião, quando um entrevistador o chamou de set em tom de brincadeira, Hill respondeu de forma séria e ríspida, criando um clima desconfortável que marcou o tom da conversa. As tensões não param por aí. Hill já foi descrito como alguém difícil de lidar no ambiente profissional, demonstrando pouca disposição para interagir de maneira descontraída com seus colegas. Essas atitudes geraram críticas de quem esperava que seu humor nas telas se refletisse em sua personalidade fora das câmeras. Apesar dessas perseguições, Hill continua sendo um ator respeitado e demonstrou sua versatilidade ao se aventurar na direção com o filme Mid-90s, que recebeu elogios da crítica. Jonah Hill perdeu mais de 20 quilos ao mudar sua dieta e adotar um estilo de vida mais saudável, inspirando-se nos conselhos de seu colega de elenco, Channing Tatum. A história de Hill nos lembra que as expectativas do público em relação às celebridades nem sempre coincidem com a realidade.
Embora seu humor continue brilhando nas telas, sua personalidade na vida real muitas vezes é interpretada de forma bem diferente. Ben Stiller e a arrogância por trás das risadas. Como um mestre da comédia pode ser visto como alguém difícil de lidar? Ben Stiller, conhecido por suas interpretações icônicas em Zoolander e Trovão Tropical, já foi alvo de críticas por seu comportamento fora das câmeras. Dizem que seu perfeccionismo e exigência o levaram a ter confrontos com membros da equipe de produção. Em um incidente particularmente comentado, Stiller demitiu um funcionário porque o açúcar do seu café não era suficiente, o que reflete uma atitude que muitos classificaram como arrogante. Além disso, no set de Trovão Tropical, vários membros da equipe descreveram Stiller como alguém reservado e pouco acessível, o que contrastava com a energia cômica que ele projeta na tela. Embora não seja incomum que as estrelas sejam exigentes, os relatos sobre seu comportamento alimentaram a percepção de que Stiller se leva a sério demais. Apesar dessas críticas, seu talento como ator, diretor e produtor o consolidou como uma figura de destaque em Hollywood. Seus filmes continuam sendo aclamados, e seu legado como um dos grandes nomes da comédia está garantido. Ben Stiller é um jogador de tênis apaixonado e já competiu em torneios beneficentes ao lado de figuras como Roger Federer. Tom Cruise e suas regras incomuns. Uma das maiores estrelas de Hollywood, ele é conhecido tanto por sua dedicação profissional, quanto por seus comportamentos incomuns. Durante as filmagens de Top Gun, Maverick, foi informado que Cruise ordenou aos marinheiros da marinha que não olhassem para ele, nem falassem diretamente com ele. Esse tipo de regra gerou críticas por ser considerado excessivo e sinal de um ego fora do comum. Além disso, sua relação com a Scientologia tem sido motivo de controvérsia. Cruise defendeu abertamente essa religião, o que levou a momentos de proselitismo público, que nem sempre são bem recebidos. Seu casamento com Kate Holmes também foi cercado de regras rígidas, como a proibição de interagir com certas pessoas, o que alimentou ainda mais as especulações sobre seu comportamento controlador. Apesar disso, o talento e a dedicação de Cruise ao seu ofício são inegáveis. Ele é conhecido por realizar suas próprias cenas de ação, o que lhe rendeu respeito na indústria e entre os fãs. Tom Cruise é piloto certificado e possui vários aviões particulares, incluindo um P-50 e um Mustang, da Segunda Guerra Mundial. Reese Witherspoon e o incidente da prisão. Conhecida como a namoradinha da América, ela enfrentou um escândalo em 2013, quando foi presa por perturbação da ordem pública. Durante uma abordagem policial, seu marido, Jim Toto, foi detido por dirigir sob efeito de álcool, e Witherspoon tentou intervir de forma agressiva. Em um momento, ela disse ao policial: "Você sabe quem eu sou?" Está prestes a descobrir. O incidente gerou uma onda de críticas, já que a atitude de Witherspoon contrastava com a imagem doce e profissional que ela havia cultivado durante anos. Embora tenha se desculpado publicamente, o dano à sua reputação foi significativo, e alguns apontaram que essa atitude de superioridade refletia um lado menos agradável de sua personalidade. No entanto, Witherspoon não deixou que esse incidente definisse sua carreira. Desde então, ela trabalhou em projetos de sucesso como Big Little Lies e The Morning Show, consolidando-se como uma produtora e atriz influente em Hollywood. Reese Witherspoon possui sua própria produtora chamada Hello Sunshine, dedicada a contar histórias protagonizadas por mulheres fortes. O caso de Witherspoon é um lembrete de que até mesmo as celebridades mais queridas podem cometer erros. Sua habilidade de se redimir e continuar sua carreira demonstra sua resiliência e compromisso com o trabalho. William Shatner e o conflito com seus colegas. Quão difícil pode ser trabalhar com uma lenda da televisão? William Shatner, famoso por seu papel como Capitão Kirk em Star Trek, foi descrito por seus colegas de elenco como uma figura problemática no set. Ele foi acusado de monopolizar a cena e tirar o protagonismo de outros atores, o que gerou tensões com figuras como Leonard Nimoy e George Takei. Um dos momentos mais controversos de Shatner aconteceu quando ele não compareceu ao funeral de Nimoy. Apesar de sua longa relação na franquia, esse gesto foi interpretado como uma demonstração de falta de consideração com seus colegas.
Além disso, seu comportamento nas convenções de Star Trek foi criticado pelos fãs, que o descrevem como distante e egocêntrico. Apesar dessas controvérsias, Shatner continua sendo uma figura icônica, e sua contribuição para a televisão e a ficção científica é inegável. Nos últimos anos, ele tem buscado se reconectar com seus admiradores, participando ativamente de redes sociais e eventos públicos. Aos 90 anos, William Shatner se tornou a pessoa mais velha a viajar ao espaço, graças a uma missão da Blue Origin. A trajetória de Shatner mostra como a fama e o ego podem afetar as relações profissionais. Embora suas conquistas sejam impressionantes, seu legado é marcado tanto pelo talento, quanto pelas tensões que gerou com as pessoas ao seu redor. Mike Myers e sua reputação como perfeccionista. Será que é possível que um ícone da comédia também seja uma das figuras mais temidas nos sets de filmagem? Mike Myers, conhecido por personagens inesquecíveis como Austin Powers e Shrek, tem uma reputação que contrasta com a hilaridade de seus papéis. Ele é descrito como um perfeccionista extremo, o que levou a inúmeros conflitos nos bastidores. Em um caso particularmente polêmico, Myers exigiu refazer toda a produção de Shrek, porque decidiu que o personagem deveria ter um sotaque escocês. Embora essa decisão tenha se mostrado um acerto artístico, os custos e o esforço extra geraram tensões com a equipe de produção. Além disso, seu tratamento com os funcionários já foi criticado em diversas ocasiões. Um incidente que chamou a atenção foi quando Myers demitiu um assistente, simplesmente por tê-lo olhado diretamente nos olhos, algo que muitos consideraram um abuso de poder. Esses comportamentos fizeram com que vários colaboradores descrevessem trabalhar com ele como uma experiência difícil e exaustiva. No entanto, não se pode negar o impacto cultural do seu trabalho. Myers continua sendo uma figura influente na comédia, e seu legado como criador de personagens únicos permanece na memória coletiva dos fãs. Mike Myers é um grande fã de hóquei no gelo e sempre apoiou ativamente o time Toronto Maple Leafs ao longo de toda a sua vida. Christina Aguilera e as tensões após o sucesso. O que acontece quando uma estrela do pop luta para manter a conexão com seus fãs e colegas? Christina Aguilera, uma das vozes mais poderosas de sua geração, enfrentou críticas tanto por seu comportamento distante, quanto pela forma como tratava outros artistas. Nos seus primeiros anos de fama, Aguilera fez comentários polêmicos sobre outras cantoras, como Britney Spears e Pink, o que alimentou rivalidades públicas. Embora alguns tenham considerado essas declarações como uma estratégia para se destacar, outros as viram como desnecessárias e divisivas. Nos últimos anos, Aguilera foi acusada de manter uma atitude fria com seus fãs e colegas de trabalho. Durante seu tempo como jurada no The Voice, surgiram rumores de que suas relações com os outros jurados eram tensas e que ela evitava interagir com eles fora do set. Essas dinâmicas contribuíram para a percepção de que Aguilera prioriza sua independência em vez das conexões pessoais. Apesar dessas críticas, seu talento continua sendo inegável. Com sucessos como Beautiful e Fighter, Aguilera deixou uma marca inesquecível na indústria da música e continua sendo um exemplo para muitos artistas em ascensão. Christina Aguilera fala espanhol fluentemente e gravou um álbum inteiro nesse idioma, intitulado Mi Reflejo, que lhe rendeu um Grammy Latino. A história de Aguilera reflete as complexidades de manter uma carreira de sucesso enquanto se lida com as pressões da fama. Embora seu comportamento tenha gerado críticas, seu impacto artístico garante que ela continuará sendo uma figura relevante na cultura pop